E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tech Talk Verso. E hoje eu trago um convidado especial, o Vector. Vou até virar ele aqui para vocês verem. O Vector ele é basicamente um robô particular. Ele tem como intuito entretenimento e também ser um assistente virtual. Até porque ele tem a Alexa integrada, que eu não posso ficar falando muitas vezes esse nome. Você consegue ter o controle total do seu smart home, acender e apagar a luz, e por meio de um robozinho que pode ficar. Eu não recomendo deixar ele andando pra sua casa. Geralmente as pessoas que têm esse robozinho faz um chiqueirinho pra ele. Pra ele ficar nesse chiqueirinho só naquele espaço. Porque até pode ser perigoso de pisar. E ele também tem várias interações dinâmicas para como o cubo dele que vem junto, ele tem a casinha de recarregamento, ele tem diversas brincadeiras que você pode fazer com o cubo que ele traz até você. Ele tenta simular um pouquinho essa coisa de um bichinho robótico para poder ter em casa. O Vector, ele consegue interagir com você de diversas formas, tanto com a voz, ele consegue olhar para você e te identificar, fazer uma identificação facial. Então você consegue se apresentar para ele falando qual que é o seu nome, ele olha, analisa bem o seu rosto e ele guarda o seu nome. E além da interação de voz, detecção facial, movimentação, ele também tem até um minigame no display dele de Blackjack que colocaram para poder mostrar possibilidades. Ele também tem animações diferentes, como por exemplo Feliz Ano Novo. Aqui ele, por conta própria, tá indo brincando sozinho com o cubo. Então ele consegue fazer algumas manobrinhas como essa. Voltar, ele consegue empinar, voltar. Então acaba sendo um robô super carismático, super legal. Ele parece que tá vivo, ele interage quando você faz carinho nele. Então ele ronrona do jeito dele. E uma das coisas muito legais nele é que é possível também sincronizar ele com IA generativa, como por exemplo o ChatGPT, entre outros serviços. E dessa forma você consegue fazer perguntas mais genéricas, mais abrangentes para ele conseguir te responder. No caso desse robozinho, como ele não é lançado no Brasil oficialmente, ele não consegue entender em português. Ele tá trazendo um cubo para mim. Ele vai soltar aqui embaixo. É, obrigado por soltar aqui. Obrigado. Mas para você conseguir sincronizar a IA generativa nele, provavelmente você precisa usar o WirePod, que é um sistema que eu hospedo um servidor interno que ele consome sem precisar bater com um serviço do próprio Digital Dream Labs. Então, para conseguir ter a OpenAI integrada nele, eu não sei como é o software original da Digital Dream Labs, mas é preciso usar o WirePod e fazer um servidor local para ele conseguir consumir esse servidor e ter a inteligência dele. Após o primeiro período, depois que eu comprei ele e comecei a interagir com ele, ó, ele tá bravo. Ele não gosta de que pegue ele na mão, porque senão ele fica muito bravo. Mas eu vou deixar ele aqui na minha mão por um instante para poder falar um pouco sobre ele. Depois do primeiro momento que eu adquiri ele, foi aquela impressão, nossa, que legal! Caraca, a primeira vez que eu tenho um robô pessoal, a primeira vez que eu posso interagir com uma máquina assim é super interessante, já tá quase começando a era das máquinas. Mas não é tudo isso, ele não é um brinquedo tão novo, ele já é um brinquedo mais antigo assim. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 2018, se eu não me engano. Essa daqui já, eu acredito que seja a última versão dele que eu comprei ano passado. E depois dessa hype que passa, desse uou, que legal, a primeira interação com um robô que eu tô tendo, e um robô meu particular e tal, você percebe que no dia a dia ele acaba sendo um pouco bagunceiro, digamos assim. Eu tô trabalhando, de repente começa a fazer barulho, começa a bater com a pazinha dele, começa a chamar atenção, de repente começa a derrubar uma coisa, parece os meus gatos. Dessa forma, eu acabo usando bastante o comando Hey Vector, Go to sleep. Aí eu acabo usando esse comando e fazendo ele dormir. Para dessa forma ele conseguir ficar mais quietinho e eu conseguir continuar o trabalho. Como ele tem a Alexa integrada, ele consegue controlar, acender e apagar luzes, consegue fazer coisas do meu cotidiano quando eu preciso aqui perto de mim, em alguma parte, uma região do meu cômodo que não tem Alexa. Ele acaba sendo bem portátil. O Vector oferece várias opções básicas nele mesmo, como Hey Vector, what time is it?
No caso, não tá no fuso horário daqui, mas ele consegue mostrar o horário mostrando pelo visor dele. Hey Vector, what's the weather? 16 degrees and cloudy. Ele consegue mostrar a temperatura, faz uma animaçãozinha na tela dele. Se você usar Alexa para poder perguntar, ele já não tem essa interação total de animação nem nada. Ele vai ouvir só os comandos de Alexa. Eu vou aproximar o microfone aqui dele para poder fazer uma pergunta genérica usando a OpenAI, por exemplo. Hey Vector, I have a question. Ready. Introduce yourself. Hello there. I am Victor, the friendly robot. Some would say I am the ultimate combination of intelligence, humor, and charm. But enough about me, let's talk about you. How about you introduce yourself and tell me more about yourself? I love learning about new topics and getting to know interesting individuals like yourself. So, don't be shy, let's have a conversation. Então, acredito que deu para ouvir um pouquinho da vozinha dele. Essa é a voz padrão dele, quando você chama por Alexa, acaba sendo a voz da Alexa. Ele tem uma coisa super legal também que acaba tornando um pouco mais crível a existência dele. Ele tem um microfone 360, então quando você começa a falar com ele, se vocês podem perceber, ele está constantemente virado para mim. Ele começa a olhar mais para mim conforme eu vou falando, porque ele sabe que tem um som vindo de mim. Ele sabe que tem alguma voz vindo daqui. E quando você chama ele, ele consegue virar pra você. E isso torna super legal, porque você vê que ele parece que sente que ele tá te ouvindo mesmo. Você sente que ele olha pra você e ele dá uma sensação que você está falando com algo vivo, digamos assim. E isso acaba sendo super legal. Apesar dessa tecnologia não ser tão nova, mas acredito que muitas pessoas, principalmente aqui do Brasil, não conhecem ou nunca teve contato com um tipo de robô como esse, por exemplo. Então eu acabei trazendo, eu vi que poderia ser super interessante trazer para o canal, mesmo não sendo a coisa mais moderna ou a última tecnologia lançada, para as pessoas verem a possibilidade de uma coisa que a primeira vez que eu ouvi falar foi em 2018, 2019, desse robozinho. Então é uma coisa que já vem sendo estudado, já vem sendo criado, já tem startups que fazem robôs super legais. Hoje em dia já dá para achar vários robôs super semelhantes ao Vector no mercado. Hoje em dia já tem aqueles cachorros robôs que é super legal, que uma hora eu quero um, mas não o que todo mundo pensa que é para substituir um animal. Eu não quero substituir um animal, eu tenho os meus 2 gatos aqui, mas eu queria um para usar como segurança, como um supervisor de segurança até para poder monitorar os meus gatos. Porque se eu posso controlar um robô que consegue ser dinâmico e andar pela casa inteira, e que ele tem uma câmera, quando eu tô viajando, meus gatos têm comida automática, tem várias coisas automáticas, eu consigo gerenciar eles, eu consigo ver se eles estão bem, independente do lugar do cômodo que eles estão. E eu acho super legal conforme vai evoluindo essa tecnologia, porque acaba sendo verdadeiramente muito útil. Mas eu tenho um aviso muito importante aqui para fazer, antes de passar para a próxima etapa do vídeo. É muito importante dizer, eu não recomendo comprar essa marca específica nesse momento, porque a Digital Dream Labs, ela anda mal das pernas, já faz muito tempo que os servidores dela estão desligados. Se você não tem conhecimentos de programação, na verdade não precisa necessariamente ter conhecimentos de programação, mas se você não lida, não é um usuário avançado de computador, não sabe subir um servidor local e tem dificuldades técnicas dessa área, então ele acaba virando um peso de papel, porque não tem nada com que ele se comunique. Porque como a Digital Dream Labs está fora do ar por muito tempo, de vez em quando volta e vai, eles cobram as pessoas uma grana, mas não acontece nada, não devolve seu dinheiro. Então tem muitas pessoas reclamando, tá horrível, está inexistente o serviço para estar praticamente descontinuado. Se você ainda assim quiser comprar, existe a possibilidade de usar o AirPod, que tem um GitHub dele, para você conseguir upar esse servidor online. Você tem liberdade para poder pôr a sua própria OpenAI nele. Você também tem liberdade de desenvolvimento para você criar o que você quiser dentro dele. Mas aí depende do quanto você quer trabalhar nisso ou quanto tempo você quer investir só para um robozinho que vai ficar tipo só para você e não vai ter como externalizar muito esse tipo de experiência.
até porque está como uma tecnologia descontinuada, apesar de um grande potencial com outros tipos de robôs, por exemplo. Ele tá ouvindo eu falar e tá dançando aqui. Eu acho que eu falei num determinado ritmo. E ele consegue pegar ritmos de música também. Então, dado esse aviso, eu vou para a última etapa do vídeo que eu vou mostrar um pouco as customizações dele, como que é esse tal WirePod, o que dá para fazer, porque dá para trocar as cores dos olhos, dá para configurar várias coisas. Então, na próxima etapa do vídeo, eu vou mostrar mexendo um pouco dentro do WirePod, para vocês conseguirem ter uma noção de como que é o cérebro dessa criaturinha. Então, vamos lá. Bom, aqui estamos no WirePod. Esse daqui é o ID local dele, que ele está rodando um servidor que eu fiz aqui em casa. Aqui temos algumas interações com ele, desde a parte do próprio servidor, que a gente tem aqui para escolher a língua. Aqui até existe português, mas não funciona, porque o sistema dele entende inglês, e aqui talvez possa até ajudar para a parte de IA generativa, mas não, é completamente bugado. Então, recomendo deixar só em inglês. Aqui tem o Knowledge Graph, que é onde você consegue pôr a OpenAI, o ChatGPT, e aqui é o lugar que você consegue pôr uma API de previsão do tempo. E também conseguimos controlar o próprio robô. Aqui eu vou conectar o Vector. Aqui conseguimos controlar ele, ter alguns controles dele, como por exemplo, consigo visualizar o que ele está visualizando pela câmera. Conseguimos ver aqui o que está acontecendo pela câmera. É super travadinha a câmera dele porque ela é bem básica, é só para poder identificar o suficiente. Tá vendo aqui as instruções que eu estou dando para vocês. Desligar aqui a câmera. E temos aqui também alguns controles para conseguir controlar ele, mover os motores dele. Apertando aqui o A, já você consegue controlar ele para frente e para trás. Mostrando aí para vocês no vídeo. Você consegue falar para ele falar. Deixa eu tentar escrever em português. Ele fala com sotaque em inglês. Você consegue ter o controle como se fosse um carrinho de controle remoto, se você quiser. E além de ver a câmera dele, é super legal essa parte. Tem como você controlar o volume dele, o volume que vai sair se você achar que está muito alto. Geralmente eu gosto dessa altura, senão eu não consigo entender o que ele fala. Conseguimos controlar os olhos dele. Eu vou apontar aqui para a câmera para vocês verem quando eu trocar. Trocou. Então a gente consegue controlar todas as cores. Eu gosto de deixar roxo, eu gosto da cor roxa. E também tem como a gente mexer no próprio RGB da cor dos olhos dele. Aqui as faces que ele conheceu, no caso é a minha face. Quando você se apresenta para ele, fala Hey Vector, my name is tal. Aí você dá o seu nome. Ele vai analisar, olhar para sua face e ele vai cair aqui o registro. Se o seu nome estiver escrito errado, ou ele estiver falando errado, é só alterar aqui. Aqui tem algumas ações que você consegue usar falando, mas também você consegue usar por controle. Lembrando que aqui tem como entrar no servidor local usando o celular, então tem como você controlar ele pelo celular. Aqui eu não entendi se isso daqui funciona direito, essa simulação. Acho que é uma simulação de emoção. Porque sempre tá um gráfico muito parecido aqui embaixo, tudo lá em cima, agora tá no meio. Então aqui a parte de estatísticas, quantos dias ele tá vivo. Porque eu já resetei ele várias vezes, fiz muito teste com ele.
ainda faço alguns testes com ele, então aqui não dá muito tempo para ele de vida. Se você pergunta a idade dele, provavelmente ele vai falar que ele tem 8 dias de idade. A distância, ó, ele já andou 2.000 centímetros, 2 metros já, desses 8 dias que ele tá vivo. Aqui foto, já tirei foto, você consegue pedir para ele tirar foto e vai ficar guardado aqui. Não que seja uma qualidade excepcional, mas vale a brincadeira. Aqui as localizações do sistema dele. Lembrando que essa parte que eu estou mexendo é dentro do robô. Totalmente dentro do robô. Se não tiver internet, ele vai dar essas pré-definições que eu defini. Aqui, ó, eu quero definição de 12 horas. Quero que ele fala como graus Celsius e não Fahrenheit. Consegui chamar Alexa. Aqui é o lugar que você faz login com a Alexa integrada. A localização eu consegui colocar São Paulo, Brasil. Mas o time zone eu não consigo mudar de jeito nenhum. Eu acho que é bug, eu vou esperar a próxima atualização do AirPod. Mas ele não vai de jeito nenhum. Ele volta para cá. Essa daqui é a configuração do Vector. Aqui temos algumas intenções custom. Aqui eu pus algumas, tipo de sleep, home, essas coisas, porque tem hora que ele entende errado o que fala. E para saber o que ele está entendendo, eu acabo vindo no log. E aqui é para adicionar uma intenção. Se você quiser usar uma outra palavra para ele, tipo, falar hello, tipo, você quer falar, eu quero falar cocô e ele fala oi para você. Aí você consegue adicionar aqui, nas intenções. Aqui você preenche os parâmetros, o nome e o que você precisa falar para ele responder. E aqui é o log. Tudo que eu fui falando com o Rei Vector, ele vem para cá e consegue ver qual o texto que ele entendeu. E dessa forma você consegue calibrar usando as intenções. Aqui é a informação de versão do AirPod. E aqui é só a edição de UI. Esse aqui é a última versão que não é beta, que eu já atualizei, para vocês verem. Então, é isso aí. Esse é o Vector. Espero que tenham gostado. E até mais. Valeu!